É muito bom estar com você novamente. Hoje, para abordar um tema muito importante, alcoolismo. E quem vem nos falar sobre esse tema é o médico clínico geral, Dr. Evandro Schott. Tudo bom? Que prazer ter Tudo você bem, aqui. Olá. Prazer a todo nosso. Vamos começar falando, Dr. Evandro, o que é o alcoolismo? Bom, é importante que se tenha a noção de que o alcoolismo é uma doença, isso é muito importante. Como doença, é uma doença extremamente comum, atinge cerca de 10% da população adulta, é uma doença crônica. É genética? Isso é discutido, Mônica. O alcoolismo com certeza apresenta um importante componente genético, uma predisposição genética, mas essa noção não pode ser confundida com o meio em que a pessoa se desenvolve, que possivelmente pode ser um meio predisposto à doença alcoólica, pode ser um meio com aceitação, até com incentivo da bebida alcoólica, o que pode ser confundido com predisposição genética no desenvolvimento do indivíduo. É difícil saber se a pessoa tem ou não predisposição genética. A única forma segura de evitar isso é não correndo risco. Agora, quem é alcoólatra? Alcoólatra é aquela pessoa que perdeu o controle sobre a bebida, que modifica o seu comportamento com a bebida alcoólica, indo em direção à dependência. Uhum. Quer dizer, uma pessoa, a gente não pode definir um alcoólatra se a pessoa bebe um drink por dia ou bebe só durante o fim de semana. Isso não define dependência química? Não existe essa definição. A definição, como eu falei, precisa ser a partir da perda de controle da pessoa sobre a bebida alcoólica, seja com quantidade, seja com relação à frequência em que ela bebe, seja com as consequências que isso acarreta, seja com a inconveniência da sua forma de beber, mas basicamente a obsessão, a compulsão que a pessoa tem por beber, a modificação do seu comportamento, a importância acentuada que ela dá ao fato de beber no seu dia a dia. Agora, qualquer pessoa que beba pode se tornar alcoólatra? Pode, qualquer pessoa que bebe pode se tornar alcoólatra porque ela está se expondo a esse risco. E quem bebe só no final de semana? Inclusive pode ser alcoólatra também, desde que nessa oportunidade em que ela beba no final de semana, ela perca completamente o domínio sobre a bebida alcoólica, comece a beber e não consiga controlar essa compulsividade, ela pode perfeitamente ser alcoólatra, embora na maioria das vezes a pessoa não vá se limitar a beber apenas no final de semana. Progressivamente ela vai diminuir os intervalos. Entendo, mas eu tenho casos, inclusive no consultório, por exemplo, de pessoas que bebem sábado o dia inteiro. Vai para o churrasco, bebe e tal, mas que durante a semana tem a vida normal, trabalham, não bebem. Isso é considerado alcoolismo? Depende, se o comportamento dela no final de semana for compulsivo, for obsessivo, se for inconsequente, pode ser considerado alcoólico. Entendi. Sim. E quais são as consequências do alcoolismo? Porque isso é importante a gente estar falando também. Muito importante, sim. As consequências do alcoolismo, elas são basicamente divididas em duas. A doença, que é a dependência do alcoolismo, que tem a sua psicofisiopatologia, e as consequências advindas da dependência alcoólica, que eu sei que tem companheiros de Alcoólicos Anônimos aqui presentes, que eles podem falar melhor a respeito dessas consequências. Agora, quanto à questão da fisio e psicopatologia, o alcoolismo ele leva a várias consequências, entre elas a irritabilidade, nervosismo, insônia, depressão, leva a problemas gastrointestinais, leva a esofagite, gastrite, problemas hepáticos, a falência progressiva do fígado, desde hepatite até cirrose, que é uma doença grave e fatal, leva a outras consequências no sistema nervoso, no sistema periférico, na qual se destaca a perda de sensibilidade nas pernas, nas mãos, diminuição da coordenação, até no sistema nervoso central, acarretando uma doença grave, muito semelhante ao Alzheimer, que é conhecida como demência alcoólica. Demência alcoólica? Isso seria quando a pessoa já está num estágio mais avançado? Um estágio bastante avançado do alcoolismo, sim, onde o dano cerebral é permanente. Ele tem tratamento, o alcoolismo? O alcoolismo, como doença crônica, ele tem tratamento, sim, mas ele não tem cura. É importante essa noção de que o alcoolismo é uma doença crônica incurável. No entanto, ele pode ser
interrompido ou estacionado, desde o momento em que a pessoa se determine a encerrar completamente a ingesta de bebida alcoólica, a abstinência. Bom, mas isso é muito difícil, não é? Esse é o grande problema, essa é a grande questão. Difícil. O alcoólatra, por exemplo, você acredita que ele possa voltar a beber só socialmente? Essa pergunta pode bem ser respondida pelas pessoas que estão aqui presentes representando Alcoólicos Anônimos, mas eu já antecipo a resposta. A resposta é não. Absolutamente o alcoólatra não pode voltar a beber, porque em pouco espaço de tempo, certamente ele vai voltar a beber no mesmo padrão antigo de dependência que ele apresentava. E interessante também é que a partir desse momento em que ele retorna a beber, que ele tem a recaída, a doença dele vai evoluir a partir desse ponto. Não quer dizer que a doença regrida e ele vai começar tudo do zero. A doença foi estacionada em determinado ponto, se ele voltar a beber, ela vai progredir a partir dali. Agora, quando se fala em alcoolismo, nós pensamos sempre nas pessoas que rodeiam aqueles que bebem. Isso é chamado de codependência? Sim, com certeza. São as pessoas bastante próximas ao alcoólico, a sua família em geral, que elas apresentam uma doença paralela ao alcoolismo. À medida que a doença vai se desenvolvendo no paciente, ela vai de forma similar, com aspectos bastante parecidos, se desenvolvendo nos seus familiares, com características bastante semelhantes, que são algumas que eu já citei, são o nervosismo, a impaciência, a diminuição da autoestima, a depressão, a ansiedade, a diminuição da concentração, da atenção, levando a pessoa a desenvolver um quadro que, assim como a doença do alcoolismo do paciente necessita de tratamento especializado ou de grupos de autoajuda, também o codependente precisa de ajuda especializada. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco.